É, Boa tarde, meu nome é Pablo. Vou dar início à apresentação do podcast de controle digital, com os seguintes temas: análise de malha fechada de sistemas discretos, representação discreta de sistemas contínuos, retenção de ordem zero, transformação bilinear, discretização por equivalência de polos no plano S e no plano Z, pré-WAP de frequência. Então, dando início, uma introduçãozinha, a gente vai falar um pouco de amostragem, né? Retenção de dados e reconstrução de sinais contínuos a partir de sistemas de tempo discreto em malha fechada, correspondendo entre o plano S e o plano Z, critério de estabilidade e análise de resposta transitória e em regime permanente. Os projetos de controladores digitais são baseados na discretização de controladores analógicos e métodos diretos de projeto de controladores digitais. Então a gente pode observar aqui uma figura abaixo que apresenta um sistema em malha fechada cujo controle é realizado por um controlador digital. Note que o sistema apresenta sinais discretos e contínuos e, por esta razão, é chamado de sistema com dados amostrados. Então, os sistemas físicos, num sentido mais amplo, são uma interconexão de componentes e dispositivos ou subsistemas. É um sistema em que os sinais de entrada de tempo contínuo são aplicados e resultam em sinais de saída de tempo contínuo. E também é um sistema que transforma entradas de tempo discreto em saídas de tempo discreto. Continuando, conversor AD. Conversor AD, chamado de conversor analógico digital, é utilizado para obter as amostras da saída Y, K, T, K, Z a cada T, R segundos, em que T é o período de amostragem. Estas quantidades são convertidas para números binários, que são processados pelo computador. Esta conversão gera naturalmente erros de quantização que dependem da precisão do conversor AD utilizado. Controlador discreto. Controlador discreto possui função de transferência CZ e pode ser obtido de forma a reproduzir aproximadamente o mesmo comportamento de um controlador CS a tempo contínuo, ou pode ser projetado diretamente no domínio do tempo discreto. Conversor DA. DA e SOZ, que é o redentor de ordem zero. O conversor DA transforma um número binário em um nível de tensão que é mantido constante entre os dois instantes sucessivos de amostragem pelo segurador de ordem zero, SOZ, do inglês Zero Order Road. Então, apenas se mantém constantes. Então, basicamente isso. Podemos observar o aparecimento. São várias as questões a serem analisadas.
Existem duas técnicas básicas para encontrar a função de transferência do controlador digital. A técnica 1 é obter um equivalente discreto para um controlador contínuo já projetado. Esta técnica é conhecida como emulação. Neste caso, existem métodos de aproximação, sendo os mais comuns o método de Euler, o método de Turing, o método de transformação bilinear. Resumindo, o método de Turing no método de Turing basta tomar todas as variáveis e acompanhada por S. E devemos substituir pelo termo equivalente em Z, e assim simplificar a expressão. Com isso, vamos obter a função de transferência em tempo discreto do nosso chamado protótipo analógico. Técnica número 2. Realizar um projeto do controlador discreto diretamente utilizando, por exemplo, o método do lugar das raízes sem a necessidade do projeto preliminar de CS. Diagrama de blocos. O diagrama de blocos, que a gente pode observar na figura, apresenta um esquema do processo de discretização do sistema do sinal UT. Mais especificamente, são apresentados a saída de um amostrador ideal, eliminando possíveis erros de quantização, e do segurador de ordem zero. Então, o diagrama de blocos é uma linguagem gráfica, né, utilizada em controladores lógicos programáveis, e esta linguagem ela é descrita por blocos elementares de funções, onde as entradas e saídas são conectadas no bloco por linha de conexão. E, além disso, é uma das 5 linguagens lógicas ou controles suportadas pelo padrão para um sistema de controle, como no exemplo do CLP, ou um sistema de controle. Representação discreta de sistemas contínuos retentor de ordem zero. Em um sistema discreto, a informação só existe nos instantes de amostragem, isto é, t igual a 0t, t igual a 1t, t igual a 2t. E por aí vai. O segurador de ordem zero é usado para manter o sinal de saída constante entre os instantes de amostragem para que o sinal possa ser aplicado a um sistema contínuo. Um exemplo de retentor de ordem zero é o registrador de saída da porta paralela. Continuando, o diagrama do sistema discreto com o segurador de ordem zero é mostrado a seguir. Aqui é uma equação discretizada, né? Uma equação discretizada com as propriedades que dizem que dz não preserva as respostas ao impulso e em frequência de ds. Transformação bilinear. A expressão transformação bilinear aparece no contexto das relações entre funções de transferência de SLIP sistema lineares e invariantes no tempo do TC, tempo contínuo,
e no TD, tempo discreto. Os planos S e Z são ambos complexos. A transformação bilinear é um tipo de mapeamento conforme que mapeia pontos de plano no outro. Então, a transformação bilinear mapeia o eixo imaginário do plano e do plano S no círculo unitário do plano Z. E, no entanto, o mapeamento das frequências não é linear, sofrendo um empenamento, uma distorção. Então, para utilizar essa transformação na obtenção de filtros digitais, a partir de filtros analógicos, é necessário, então, determinar como cada frequência do filtro final é desejado. Deve ser projetado o filtro analógico e essa distorção pode ser obtida fazendo a substituição na equação da transformação bilinear. Então, transformando na forma de Euler para o seno. Aqui na figura no plano Z, complexo Z, o círculo de raio unitário está em azul. A gente pode observar que ele está destacado em azul. Opa, acho que... As variáveis complexas S e Z são as das transformadas de Laplace, respectivamente no tempo contínuo e no tempo discreto. Abrangendo mais aqui esse tópico sobre transformação bilinear, a gente tem que frisar que existe duas propriedades bastante importantes. Uma delas, ela preservar a ordem do sistema, ou seja, se a transferência original é de ordem n, a transferência após a transformação o será também, respectivamente. Propriedade 2. O eixo complexo do plano S mapeia uma única volta 360 graus no círculo de raio unitário no plano Z. Discretização por equivalência de polos no plano S e no plano Z. Para sistemas de controle com realimentação, a estabilidade dos sistemas lineares com parâmetros invariantes no sistema é determinada pelos polos em malha fechada. Existe uma relação entre os elementos no plano Z e no plano S. A transformada Z de um sinal amostrado é a transformada de Laplace de uma sequência discreta. Sabemos que a relação de transformação de um plano S para o Z é dada por... Aqui é uma relação entre os dois polos, o polo S e o polo Z. Na especificação a gente pode ver o sinal como sinal analógico e sinal amostrado, onde entre o polo XS, S é igual a no plano S, destacado em azul, e o plano XZ, Z igual a E menos AT, no plano Z, destacado de vermelho. Observa-se a relação. Essa relação entre os polos da transformada de Laplace de um sinal em tempo contínuo e os polos da transformada Z no sinal resultante da amostragem no período T é geral. Então é basicamente isso.
falou um pouco sobre controle digital, efeito de amostragem, domínio, análise de sistemas discretos. Então, é isso. Obrigado.